Bom, nós já comentamos aqui nessa edição do Jornal da Manhã, principalmente com a fala do professor Vila, sobre a informação que sai hoje falando sobre a possibilidade da Prefeitura de São Paulo rever gastos da Secretaria da Educação que não estejam ligados diretamente ao ensino, como a entrega do leite e outros itens que podem ser revistos. Está conosco aqui nessa edição o secretário municipal da Educação, Alexandre Schneider. Secretário, como vai? Bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia, Vila, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. O secretário, é um espaço bom para o senhor explicar, afinal, o que é possível cortar, o que não será cortado, já que o país está em crise e a própria arrecadação da prefeitura caiu, como qualquer outra administração, secretário. Olha, primeiro dizer que nós estamos revendo todos os contratos da Prefeitura e da Secretaria da Educação. Isso é uma obrigação porque a gente sempre pode economizar recursos, mesmo quando eles estão sobrando, que não é o caso. Hoje a gente tem os efeitos de uma crise que baixou a arrecadação da Prefeitura e também com a crise mais pessoas procuram os serviços públicos. Então a gente tem que aumentar as despesas de atendimento direto, tem que aumentar vagas em creche, tem que melhorar o ensino. E, de outro lado, tem que fazer isso com menos recursos. Por isso, a gente está realizando uma revisão desses gastos, que somam mais de R$1 bilhão, é mais do que a arrecadação de muitas prefeituras brasileiras, para poder atender melhor a população e melhor os nossos alunos. Professor Vila. Secretário, bom dia. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. A manchete do jornal Folha de São Paulo, eu queria ver se ela é realmente o que a Secretaria pretende fazer. Diz assim: Dória deve cortar a entrega de leite a estudantes de São Paulo. É isso mesmo? Não, na verdade a gente está revendo, esse é um dos programas que a gente está revendo. A gente pode ou não cortar, mas não há uma decisão de cortar, nem do leite, nem do uniforme, nem desses outros gastos que são acessórios, que não vão direto para a escola. O leite é um bom exemplo, Vila, do problema que a gente vive. A Prefeitura, ela gastará com leite esse ano, mantido do jeito que está o programa, R$330 milhões. Isso é quase 70% do que a Prefeitura gasta com merenda, dando 2 milhões de refeições por dia para os alunos. De outro lado, o orçamento que foi feito e que nos deixaram, ele tem R$147 milhões. Então vou ter que tirar dinheiro de algum lugar para poder resolver a questão do leite. As outras despesas desta natureza, transporte escolar, a despesa era de R$120 milhões há 4 anos atrás, fechamos o ano com R$260 milhões para um orçamento de 210. Então o que a gente está tendo que fazer é olhar esse orçamento, negociar com as empresas, baixar os custos, realizar novas licitações, para que no final quem não seja prejudicado seja o aluno, que o aluno vai ter que ter aula, a gente precisa contratar novos professores, e a gente com um dinheiro curto vai ter que priorizar, sempre com foco nos alunos mais pobres da rede, porque a gente tem 1 milhão de alunos, mas a gente tem cerca de 200 mil que estão em situação extremamente vulnerável, que recebem Bolsa Família ou estão em programas sociais. Secretário, o senhor já tem experiência na própria secretaria, na época do governo do Kassab, o senhor conversava muito aqui com a gente na Jovem Pan, sempre foi um secretário muito aberto e solícito com as nossas entrevistas, nossos pedidos de entrevistas. Eu pergunto o seguinte: o que tem realmente já de concreto nesta parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo? O que é possível unificar nos dois ensinos, tanto do Estado quanto da Prefeitura? Lembrando que as características de cada ou Prefeitura ou Estado, as características são diferentes, não é? Elas são características diferentes, mas tem muitos ganhos que a gente pode ter. Tem uma coisa interessante, hoje o calendário das duas redes não é o mesmo. Então, às vezes, o Estado começa 10 dias antes da Prefeitura. O que acontece? Você tem famílias que têm filhos no Estado e no município. Os mesmos professores dão aula no Estado e no município. Você desorganiza a vida de centenas de milhares de pessoas, né? Então, se a gente tiver o mesmo calendário, começa no mesmo dia, as férias são as mesmas, no mesmo período, termina no mesmo dia, a gente vai fazer com que a vida dos professores seja melhor e com que a vida dos pais seja melhor. A outra questão, quando a gente faz a matrícula, às vezes a gente separa um aluno, e a Jovem Pan já fez matéria sobre isso, separa 2 irmãos. Um irmão vai para o Estado, outro para o município. Ora, se a gente estiver bem organizado, e nós estamos trabalhando em relação a isso, nós vamos poder ter
os 2 alunos na mesma escola. Porque para uma mãe que trabalha, que sai de casa cedo, vai ter que deixar o filho na escola muitas vezes, ou está preocupada porque tem um maior e um pequeno, que vão sozinhos para a escola, ter os 2 na mesma unidade é o mais adequado. Tem questões também relativas ao que a gente falou no começo da entrevista, que é a pressão sobre os custos. O Estado compra material escolar, a Prefeitura compra material escolar. Ora, o Estado compra para o Estado inteiro. O Estado tem 4,5 milhões de alunos. A Prefeitura compra para 600, 700 mil alunos. É óbvio que se a gente comprar junto com o Estado, nós vamos ter preços melhores, porque vai ter escala. Então, tem várias decisões administrativas. Outra importante, que já aconteceu no passado, às vezes muda a demografia, a idade das pessoas na região aumenta e não é necessária mais uma escola. A Prefeitura, por outro lado, pode precisar dessa escola para fazer uma creche. Nós temos aí 70 mil crianças, 66 mil crianças fora de creche na cidade de São Paulo, dados de dezembro. E esse número ele varia e pode aumentar. O Estado pode dispor desse prédio para que a gente adapte para fazer creche ou para fazer uma pré-escola, que agora é obrigatório a partir desse ano que todos estejam na pré-escola. Então é uma parceria que vem desde a organização das redes, os ciclos de ensino, que podem ser os mesmos, hoje não são, até a questão administrativa, para usar melhor o dinheiro público. Professor Vila. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, para explicar aos nossos ouvintes. De acordo aqui com a informação, 140 milhões de reais gasta a Secretaria de Educação para compra de material escolar e uniforme. Ou estão previstos esses gastos, tal. Não sei se o valor está correto. Como é que é feita essa compra, secretário, para explicar ao nosso ouvinte? Olha, essa compra é feita por uma licitação pública. A Prefeitura, ela compra, ela faz uma licitação, que é uma concorrência, Sim. De um lado para o material escolar, de outro para o uniforme. São 2 licitações distintas, né? E aí esta compra prevê com que o vencedor entregue tanto o material quanto o uniforme nas escolas. Basicamente é esse o modelo. Bom, secretário da Educação da cidade de São Paulo, Alexandre Schneider, muito obrigado pela atenção, pela entrevista mais uma vez conosco, e o senhor volta outras vezes para a gente falar sobre educação aqui em São Paulo. Obrigado, viu? Muito obrigado, será um prazer falar com vocês. Um abraço ao professor Vila, um abraço a você, Thiago. Um abraço.